Hora de fazer listinhas para o Papai Noel de resoluções de Ano Novo e também do que melhor rolou ao longo de 2023. Ao que nos cabe, aqui no Fita Expressa, montamos um top 10 de álbuns e de músicas. Hoje falaremos dos principais álbuns do ano e na próxima semana das melhores canções. Dessa vez fizemos uma lista única para cada um dos itens. Eu, Márcio Gomes e a Mariana Neck, que está aqui ao meu lado, unimos as nossas listas e vamos falar um pouco das nossas escolhas. E aí, Mari, tudo bem? Tudo. E Hoje contigo? não teve perguntinha, né, Marina? Pois é, a gente já tá naquele já festa de final de ano, final assim, de né? A ano gente já já. tá estourando uma Ressaca de final de cidra ano. e comendo um chocotone. A gente tá meio atrasado, né? O Spotify já tinha largado, a gente já fez o Rapid, né? O Spotify sempre chega no final de novembro, né? Daqui a pouco o ano acaba em outubro. A gente já O vê pessoal tá correndo esse ano, né? Ninguém quer mais 2023, eu acho. Não, é assim, mas é todo ano a mesma coisa, né? As pessoas não aguentavam 2022, daí ano que vem no final de 2024 não vão aguentar Aguenta 2024, mais, é sempre a mesma coisa. As pessoas não têm muita paciência, a galera é meio ansiosa. E a gente também, né? Hoje, então, a gente vai falar sobre os principais álbuns de 2023, umas listinhas minha e da Mari, depois a gente até posso deixar no post em que a gente vai disponibilizar ali no site do Correio do Povo, a gente bota nossas listas separadas, né, Mari? Completas para o pessoal que quiser ver um pouco, algumas outras dicas, né, do que escutar nessa finaleira aí de 2023. Mas unimos, né? Atracamos a faca aqui para escolher e selecionar 10 álbuns de uma lista minha que era de 10, ainda tinha alguns que eu não incluí, a Mari também não. E como sempre, né, para deixar o melhor para o final, a gente vai começar de baixo para cima, né? Vamos começar pela 10ª posição dos álbuns e falar um pouquinho de cada um daí. O primeiro quem tem que falar é a Mariana Neck, né? Porque essa praia não é a minha, que é na verdade é um EP, né? Os melhores álbuns e a Mari tá com um EP aqui, mas tudo bem. Vamos lá. My World EP. EP, né? Do aespa. Do aespa. O aespa que tu viu o show esse ano, né, Mari? Assisti o show, a gente fez uma cobertura bem legal aqui no Correio do Povo e tal, né? Eles se apresentaram 11 de setembro lá em São Paulo. Eu fui aí com uma colega aqui, ex-colega, enfim, né? Pode falar o nome dela, né? Laura Laura Borges, né? Laura Borges. Saiu, pode falar o nome da Laura. Parece que é morto assim, né? Não pode falar. Não, pode ser. Minha ex-colega e amiga, Laura Borges, a gente fez uma cobertura bem legal. E eu escolhi esse EP do aespa, porque eu acho que o ano de 2023 do aespa foi bem interessante, assim, eu acho que essa quarta geração do K-pop teve seus percursos, seus desafios, principalmente por ser justamente a quarta geração, a terceira geração conquistou o mundo, a gente teve BTS, teve Blackpink, então essa nova leva de grupos teve esses desafios aí de se encontrar sonoramente, esteticamente, e eu acho que o ano de 2023 no geral para o K-pop da quarta geração foi esse ano definidor. E o grupo que, pra mim, fez a maior diferença, além de um outro que a gente vai falar depois, foi o aespa. E eu escolhi esse EP, assim, porque mostra toda a versatilidade desse grupo. Elas ousaram com outras sonoridades, né? Elas começaram com uma coisa mais experimental, elas juntaram o experimental com uma coisa mais pop. E acho que celebretiza, assim, é a celebração, nem sei, tô inventando palavras já. Acho que sim. Tudo bem. É a celebração de um grupo que completou 3 anos de atividade, está numa maturidade interessante, assim, e por isso, assim, além de ter sido o EP que trouxe elas para o Brasil, foi um show muito legal. Pois é, isso que eu ia te perguntar, se elas tocaram músicas desse EP aqui. Sim, foram bem baseados nesse EP, assim, elas recentemente lançaram um outro EP. Elas tocaram, não? Elas interpretaram, Elas interpretaram, elas lançaram, performaram, né? A maioria, a gente sabe como é que é show de K-pop, enfim, né? Não dá para esperar grandes coisas ao vivo, por assim dizer, né? Mas elas estavam lá de carne e osso. Então esse EP também marcou e expandiu, assim, o alcance do aespa, tanto que elas fizeram uma turnê mundial e colocaram o Brasil e o Chile, se eu não me engano, da América Latina na turnê, o que é algo bem
interessante para um grupo de K-pop que acabava não chegando pra cá e tal, enfim. Então é por isso que eu escolhi, assim, pelo ano, assim, do aespa. Essa frase, essa performance de carne e osso que a Mari falou é importante, assim, né? Porque o Kiss já anunciou que vai parar de fazer turnê. Mas de novo? E que vai fazer turnês com avatares. Ah. Então não vai ser o Kiss com avatares jovens, na real. Tem uma questão de idade aí, né? Tem um etarismo aí, na verdade. E acho que outras bandas vão acabar seguindo um caminho parecido, né? Partindo do princípio que os Stones, quando divulgaram as músicas, botaram imagens deles dos anos 70 e 80, se eu não me engano, né? Não usaram imagens atuais, embora estejam fazendo turnê até hoje. Não é que nem o Kiss que parou tudo. Mas enfim, acho que tá aí um caminho que se abre aí. Vamos para a 9ª posição. Aí outra vez a Mariana vai ter que falar. Parece que eu fiz a lista, né? A Mari fez a lista, na verdade. Fui eu que selecionei essa lista, assim, passei para ela bateu. Mas enfim, né? Que é a nossa representante tupiniquim na lista ali. Sim. Que é o vício inerente da Marina Sena. Não quero escutar seu nome, desliguei meu telefone, que eu não quero correr nenhum risco de ligar. Sempre que eu te vejo, seu foco é meu vício, fica me dizendo coisas que eu não posso nem contar. Um álbum importante, eu acho que foi o álbum do ano do Brasil, assim, né, de tudo que cercava a Marina Sena, que fez um grande sucesso no seu primeiro álbum solo, e tinha essa expectativa, né, segundos álbuns, não sei, plural ou não. A gente já fez um episódio sobre isso. Né? São recheados de expectativa, de mistérios, de todas as questões. Decepções. Aí, bastante, né, então existia essa espera, assim, da Marina para ver como que ela ia lidar com o sucesso do primeiro álbum, se ela ia seguir na mesma sonoridade. E nesse álbum, a gente até fez um episódio especial desse álbum, lá quando ele foi lançado, para analisar, assim, porque ele teve uma recepção muito, enfim, hypada. E ele fez parte dessa lista, assim, porque eu acho que a Marina se permitiu usar com outros sons, assim como o aespa, né? Eu acho que tem uma coisa de mérito, assim, da tentativa, mais do que no resultado, às vezes, de trazer novas sonoridades. E o que eu destaco nesse da Marina, especificamente, é a produção. Acho que é uma produção mais avançada, porque a gente tem comumente no Brasil, e se abre novo horizonte pro pop brasileiro, assim, de como tu fazer música pop no Brasil, que nem a gente comentou em vários episódios, mas principalmente no do Rapid, que é um país que é muito focado em sertanejo, né? E expandir essa forma de fazer música mais pop e ainda radiofônica e ainda, enfim, pop no sentido de acessibilidade para os outros é interessante que a Marina fez, assim, sem experimental, mas sem deixar de ser pop, assim. Por isso que eu coloquei ela na minha lista e acabou fazendo parte aqui. Como eu não ouvi, assino embaixo. Né? Se eu disser qualquer coisa, tá... bem sincero. Agora vem um disco que eu botei na lista, mas acho que a Mariana nem sei se escutou, provavelmente não ouvi. Que é na 8ª posição, né? O Io. É o novo disco do Peter Gabriel. Que é o primeiro disco dele depois de um jejum de 30 anos, um hiato de 30 anos que ele ficou produzindo esse disco. E é um disco que eu gostei bastante. Assim, ele saiu agora há pouco, no finalzinho de novembro, início de dezembro. Então, assim, pegou a finaleira ali para entrar nas listas. Muitas listas até não levaram em conta, porque ele não tinha saído quando a galera fechou nas publicações, assim. Mas é um disco bem pop. Né? Ainda tem um ou outro elemento daqueles de world music, né, que a gente falava nos anos 80 e 90. Ainda, né? Tem umas playlists que é world music. Tem algumas coisas, tem um pouquinho disso ainda nesse disco do Peter Gabriel, mas no geral não, um disco bem pop, bem emotivo em alguns momentos, assim, apelando pra emoção. Então tem umas baladinhas que depois elas se tornam emocionantes e quase heróicas, assim. E saiu com 2 versões, assim, e eu confesso que as 2 versões elas são bem parecidas, assim, tu tem que prestar muita atenção para notar diferenças ali na mixagem. É o Bright Mix e o Dark Mix, mas assim, são bem sutis, assim, tem que o cara botar o fone de ouvido e ficar prestando atenção, ouvir a mesma música das 2 versões para conseguir identificar. Mas enfim, aí o Peter Gabriel com o Yo, que é um disco bem legal do Peter Gabriel que saiu agora. Na 7ª posição, a gente vai pro The Record, das queridinhas do Boy Genius.
momento, é a banda do momento. Que isso, assim. agora nem um pouco menos, né? Acho que É. já foi eclipsada pros Taylor Swift da vida. Sim. Mas ali no meio do ano, quando o disco saiu, elas estavam Só em todos se os falava lugares. nisso, né? Era uma super banda indie, né? Sim, que conseguiu quebrar essa bolha, assim, né? Eu acho que isso é o mais interessante do Boy Genius, assim, considerando que são 3 cantoras, compositoras que têm suas carreiras solos já solidificadas, parece que meio super-herói, assim, juntaram as forças, assim, os Avengers. Pois é. E quebrou a bolha, eu acho que isso que é o que mais fica, assim, de impacto delas desse Celebrando ano. a amizade. E beijos calorosos no meio do show e tal, enfim. Que até foi estranho. Estranho não digo, né? Mas tipo, a Phoebe Bridgers tinha lançado um disco que foi bem elogiado, né? E em vez de dar sequência ao disco, né? Foi um disco que saiu na pandemia, se eu não me engano. Sim. E ela acaba montando esse super grupo, faz o disco, depois lança um EP. E depois ainda sai numa turnê que continua até hoje, né? E a banda continua, volta e meia, pipocando em publicações, assim. E capas de revistas. Capas de revista e e tal. E o disco é bom, assim. Eu confesso que quando veio tudo isso eu esperava um pouco mais, assim. Ouvi bastante ele quando foi lançado. Depois, no resto do ano, eu acabei deixando ele de canto. E por isso que eu... Sim, eu tenho essa mesma... Eu não botei ele tão pra cima por isso, assim. Ele foi o disco que me pegou, mas, tipo, não me fez... Sim. Que nem outros discos que foram lançados no início do ano que eu ouvi mais seguidamente, assim. Sim, eu também compartilho do mesmo, assim, acho que quando ele foi lançado, assim, eu fiquei, meu Deus, uau, mas aí hoje ele já deu uma baixada, mas tem grandes canções, tem ótimas composições também, tá, e é legal essa coisa da harmonização vocal, né, as 3 têm vozes diferentes, obviamente, entre si, né, mas que se completam de uma forma bem interessante, assim. A harmonização vocal também muita pegada de guitarra em algumas músicas, até algumas influências de Nirvana mesmo, porque quando elas apareceram na capa imitando ou emulando, sei lá, a capa do Nirvana lá dos anos 90, então... Tem todo esse pacotão de referências, assim, e o disco funciona, né? O disco é bom, eu gosto das 3. Até comecei a ouvir mais seguidamente as carreiras solos. Da Phoebe eu já conhecia mais, né? Das outras 2, da Lucy Dacus e da Julian Baker, um pouco menos, mas daí comecei a ouvir e gostei de muitas coisas, assim. Especialmente da Lucy Dacus. Vamos pra 6ª posição. Um disco... A Mari eu acho que ouviu esse disco, mas acho que ela não gostou tanto quanto eu. Que é o novo do Wilco, o Cousin. Que foi um disco que ele era para ter sido lançado antes do disco anterior, que foi o Cruel Country, né, que foi um disco mais voltado pro country, assim. Embora tenha outros elementos além de country no disco, um disco quase duplo, assim. Mas veio a pandemia, algumas discussões internas da banda e tal, eles acabaram passando o outro disco na frente e esse ficou meio que esquecido não, mas deixado de lado até ser retomado agora com a volta da banda, pós-pandemia, podendo se reunir e tal. E foi um disco que tinha a expectativa de ser bem experimental, assim, um pouco na linha do Star Wars e de outros discos do Wilco, mas eu achei menos do que eu esperava. Ele tem algumas coisas, né, algumas coisas um pouquinho diferentes, mas é um disco ainda com uma pegada mais, não sei se tradicional do Wilco é a palavra, assim, porque o Wilco é mais uma banda meio out country, assim, isso no início, né? Mas assim, depois que o Wilco se tornou uma banda mais pop do que propriamente country, eu acho que ele segue nessa linha. Eu achei um disco que no começo ele não me pegou, eu tive dificuldade, assim, eu ouvia as músicas e tal, ok, mas ao longo do tempo eu fui ouvindo e cada vez ouvindo mais, e a cada vez que eu ouvia eu gostava mais dele, então foi um disco que me ganhou no cansaço. Assim. Eu vi uma vez e fiquei, legal e tal, mas foi a primeira impressão que eu tive, assim. Que eu conheço algumas coisas do Wilco, né, principalmente aquele Yankee Hotel Foxtrot, que é o mais hypado, mais aclamado, eu acho um ótimo disco, e aí eu não sei, eu sempre quando eu escuto, eu fico tentando procurar coisas parecidas, e é parecido, mas não é aquela mesma vibe. Eu vi uma vez e fiquei tipo, é o suficiente pra mim, é um bom álbum e é isso, assim, então... Eu acabei revisitando ele várias vezes, até eu ouvi bastante ultimamente, assim, e tem algumas músicas que eu gosto bastante, então acho que a 6ª posição pra ele tá bem, embora talvez Mariana tenha... tá de boa. Tá de bom também. Tenha opções melhores, assim. 5º lugar, então, aí sim voltamos pra Mariana, porque é um disco que é uma artista que eu não ouço muito, embora a família lá em casa ouça. É Guts, da Olivia Rodrigo. Haven't heard from you in a
Ela, né? Não poderia faltar. A mesma coisa que eu tinha falado da Marina, né? Um segundo álbum, esse, obviamente, muito mais esperado, muito mais, né, recheado aí dessa expectativa. Eu acho que a Olivia correspondeu, assim, ela ainda fala sobre os assuntos perante a idade dela, né? Ela recém virou uma adulta, eu acho, assim, eu acho que ela tem 21, 22, então tem um lance, assim, de ser uma coisa bem adolescente. Mas comprar bebida nos Estados Unidos já, né? e tal. Então, assim, tem esse lance de, tipo... É bem adolescente, mas é um guilty pleasure, eu acho. Assim, eu gosto muito da Olivia, eu acho que ela compõe todas... Eu acho não, ela compõe todas as letras, tem essa coisa mais autoral, acho que isso é interessante, e ela tem essa coisa, essa energia visceral de uma pessoa muito jovem, sabe? Que eu me identifico mentalmente, não nas ações mais, mas sempre tem aquela coisa mais interna, assim, de ser mais jovem. Acho um ótimo disco, muito bem produzido, tanto que foi bastante aclamado pela crítica no geral, assim, né? Tanto das coisas mais alternativas quanto do pop. Também recebeu várias indicações ao Grammy. Grandes canções, ela experimenta mais com os vocais, ele é mais gritado em alguns momentos. Eu acho que ele é mais rock do que o primeiro. E eu acho que é uma boa porta de entrada, porque eu sei que ela tem uma influência muito forte para as meninas mais jovens, assim, então percebo que as meninas estão indo atrás da Olivia e descobrindo outras coisas através da Olivia, pelas influências dela. Então acho que ela tem um papel meio educador, mediador, se é que a gente pode dizer assim. E eu achei um ótimo álbum, assim, gostei bastante. Não sei se é o melhor que o primeiro dela, mas eu gostei bastante. Olivia Rodrigo. É isso, também assina embaixo que a Mari falou. Quarta posição. É um disco que eu ouvi, mas eu ouvi menos. Eu acho que é meio a situação do Wilco, só que invertida, assim, né? Bota fé. Quarto lugar, Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard? Pequeno esse nome, né, Márcio? Pequeno esse título, da Lana Del Rey. Pick you up at 2:45. Ask you if you want something to eat. Drive around, get drunk, do it over again. Disco que eu ouvi uma vez, gostei, mas por ser um disco muito longo, e o ano passado foi um ano que teve vários discos longos, a gente até comentou isso, né? Esse ano diminuiu um pouco, acho que a galera largou aquela coisa que ficou represada na pandemia, daí começou agora a fazer discos mais convencionais. Só que esse da Lana, ele é enorme, ele tem uns 80 minutos quase, né? Mais de uma hora. Fácil, assim, 1h18 minutos. Quase 1h20, assim. Então, eu ouvi, mas não ouvi ele tão frequentemente, assim. Mas eu acho que a Mari ouviu mais e gostou mais dele. Eu gosto de algumas músicas ali, eu gosto daquela música dela que tem, que eu não me lembro o nome agora, que é com uma parceria com o Father John Misty. Let the Light In. Let the Light In, eu gosto daquela música. Mas enfim, a Mari que pois é, ouviu mais a Lana aí. Esse álbum, assim como o exercício que o Márcio fez pro Wilco, foi o que eu fiz com a Lana, assim. A Lana tem uma carreira extensa e ela lança álbum todo ano. E é um desafio, assim, se manter junto com a Lana, assim, porque ela lança alguns trabalhos muito complexos, aí tu fica... Eu tô recém digerindo o teu álbum mais recente, ela já lança outro, fica meio sufocada de Lana Del Rey, eu acho, às vezes. E esse álbum, pra mim, marca, assim, uma retomada de álbuns bons da Lana. Eu acho que ela lançou umas coisas meio estranhas, assim, desde o Norman Fucking Rockwell de 2019, que é um álbum maravilhoso, incrível. Ela lançou 2 álbuns depois desse que ficaram um gostinho meio estranho pra mim. E esse se tornou uma retomada, assim, da carreira da Lana. E acho um álbum que ela toca em outros tipos de temática nas letras, assim. Eu acho que ela acaba se mostrando mais vulnerável, falando de problemas familiares, de problemas internos. Inclusive, a gente fez um episódio específico sobre esse álbum lá em fevereiro, quando ele foi lançado, falando sobre essas nuances de diferenças, assim, das temáticas. Eu acho que ela é uma ótima compositora e eu acho que ela se mostra desse jeito, assim, nesse. Tem ótimas canções também. De novo, é um álbum bem longo, difícil de ouvir ele de cabo a rabo, assim, devo admitir, mas tem grandes canções. Toda vez que eu escuto alguma música solta, assim, eu fico, meu Deus, a Lana veio aí. E também é um álbum que foi extremamente aclamado pela crítica, né? Acho que ele foi muito bem recebido pelos fãs e pela crítica, o que ultimamente a gente vê que é um desafio para todos os artistas, né? Muito difícil, às vezes. Ele é muito bem recebido pela crítica e não pelos fãs, ou vice-versa, e esse conseguiu unir gregos e troianos, como diria meu pai. Vamos agora para a nossa terceira posição. Aí é uma escolha mais minha, eu acho. Não sei se é Mário. Eu cheguei a ouvir porque tu tava lá, tô viciado. Daí eu cheguei a ouvir. Que é o disco que eu ouvi bastante, assim, desde que ele foi lançado em janeiro até agora. Não foi lançado em fevereiro, desculpa. Lançado no começo de fevereiro.
até agora, estamos já em dezembro, que é o novo do Yo La Tengo, que é o... Agora não é o novo, que já tem um EP ao vivo lançado, né? Mas enfim, o disco de 2023 dele, que é o This Stupid World, do Yo La Tengo. Que é, pra mim, um dos melhores discos do La Tengo dos últimos tempos, assim. E é uma banda que eu tinha ouvido, mas não tinha ouvido tanto, e por causa desse disco eu acabei entrando direto na discografia dele, até eles entraram no meu rap desse ano por causa disso. E eles têm um monte de disco, né? Desde o final dos anos 80 até agora. Então, tipo, é que nem recuperar a série de 5 temporadas de 20 e poucos episódios. Grey's Anatomy, começar Grey's Anatomy em 2023. Vou fazer um projeto de vida, começar Grey's Anatomy. Eu vou ver Poliana, né? Que tem 500 episódios, aquela série, novelinha aquela. Passei por isso já também, lá em casa. Mas enfim, voltando ao Yo La Tengo, né? Parando de subterfúgios, é um disco que traz o que o Yo La Tengo tem de melhor, assim, aquelas guitarras distorcidas, aqueles duelos nem são duelos de guitarras, são solos de guitarras meio dissonantes, e depois a calmaria, né, músicas mais lentas e tal, lembrando bastante, né, o que o Yo La Tengo sempre lembra bastante o Velvet Underground em alguns momentos, e esse disco mais do que outros até. Mas eu gosto de várias músicas, da Sinatra Drive Breakdown, a Celestine, Brain Capers, enfim, quase todas as músicas do disco eu acabo ouvindo de cabo a rabo, assim, sem selecionar. A primeira música é a que me pegou, assim, que é a música que depois a gente vai falar na semana que vem na parte das músicas, mas tem 7 minutos e vale pelo álbum todo. Às vezes eu escuto só ela, assim, né? Ela não é tão isolada do disco como é a Murder Must Fall do Bob Dylan, que é uma música de 16 minutos, essa aqui é menor, obviamente, não tem todo o contexto da música do Bob Dylan, mas ela tem a sua própria história, assim, no sentido de que ela se completa independentemente do disco. Eu acho que ela funciona muito bem e dá o tom pro resto do que vem pela frente, assim. Então, This Stupid World do Yo La Tengo. Agora a gente vai pra segunda posição. Também uma escolha mais... essa aqui eu confesso que eu nem cheguei a ouvir ainda, que é Desire, I Want to Turn You Into You, que é da Caroline Polachek. Bunny, here's a rider. Satellite can find her. No sympathy. Ain't nothing for free. Bunny, here's a rider. Satellite can find her. No sympathy. Eu achei engraçado agora, revendo essa lista, assim, tem muitos segundos álbuns, né? Tem o da Marina Sena, o da Olivia Rodrigo e agora o da Caroline Polachek, que foi um ano recheado de álbuns de segundo, né? De segundo Sim, da carreira, assim. Que funcionaram. Que se tornou real, né? Porque a gente fez um episódio falando sobre isso de melhores segundos álbuns. E uns filmes que não funcionaram também, né? Também. Esse funcionou muito melhor que o primeiro, assim. A Caroline Polachek tem uma carreira extensa, assim, ela já fez parte de uma banda chamada Charlift e já teve vários projetos solos com outro nome, mas desde 2018 ou 2019 ela se assumiu com o nome de batismo, né, Caroline Polachek. Esse é o segundo, acho que é o álbum mais bem produzido de 2023, assim, eu acho ele incrível, assim, tem muitas camadas, assim, agora eu tô apreciando o famoso Dolby Atmos, então, assim, eu tô muito ouvindo esse álbum de novo, revisitei, foi um álbum lançado em fevereiro, que me acompanhou o resto do ano, assim, e acho que mostra todo a extensão vocal, que a Caroline Polachek é conhecida por isso, né, ela vai de uns agudos muito loucos, assim, e usa a voz como instrumento, e aqui eu acho que ela chega no ápice disso, assim, um álbum muito bem pensado, muito bem articulado, assim, tem muitos detalhes, ela participa de todo o processo de produção, de concepção, de produção, enfim, ela é super autodidata, autônoma, né, nesse sentido, e pra mim foi um dos álbuns, assim, de 2023, acho que mostra um novo futuro pro pop mais alternativo, mais experimental, e acho que ele foi bem avaliado, assim, por todos, assim, acho que ela conquistou muitos fãs, acabei tendo a oportunidade de assistir ela antes de lançar esse álbum, mas ela já tinha cantado algumas músicas lá no Primavera Sound de 2022, e foi bem interessante, assim, ver ela maturando, assim, se mostrando como uma artista que eu acho que pode ter
pode não, né? Tem potencial pra ser meio estrela, assim, quem sabe daqui no próximo álbum, assim, ser meio nível, meio Lana Del Rey, assim, de conseguir dar esse passo a mais, assim, porque eu sinto que ela é muito famosa no nicho indie, No entendeu? nicho, né? Mas é aquele nicho ali, sabe? Mas eu acho que ela tá ali na beira de Sair da bolha. explodir, então estaremos observando. E agora vamos à nossa primeira posição. Drum rolls, né? Drum rolls, a Mari vai botar um drum roll aí. Que foi um consenso. Esse aqui sim, né? Desde que saiu o disco, a gente, eu e a Mari, a gente conversava e achava, esse vai ser um dos melhores, se não o melhor disco do ano. A gente não cravava que era o melhor, porque ainda tinha, né? Ele saiu no meio do ano, ou acho no começo do ano até. E daí tinha expectativa, vai que vem pela frente aí, né? Mas não, ninguém superou, pelo menos na nossa humilde opinião aqui. Rat Saw God, do Wednesday. I can walk on water too. I can raise the dead. We join the air. Que não sei se muita gente conhece, provavelmente é um pouco mais, assim como a Caroline Polachek, é uma coisa mais nichada, assim, né? Mas é uma banda do sul dos Estados Unidos, ali da Carolina do Norte, que faz um som com uma influência forte, assim, dos anos 90, assim, daquelas bandas alternativas dos anos 90, mas tem umas características próprias, assim, com umas letras bem engraçadas, assim, que contam a rotina da galera que vive nesse interior americano, assim, mas essa parte menos cosmopolita, assim, Isso, menos nova-iorquina dos Estados Unidos, assim, aquelas coisas de beber cerveja com uma camiseta de flanela no fundo de uma van, né? Meio redneck, assim. Então a banda tem esse espírito. Eu já gostava deles desde o ano passado. Sim. Tinha comentado com, acho que até escolhi algumas músicas. Escolhi algumas músicas dele nas melhores, eu lembro disso. Isso. Então eu já estava acompanhando, e daí quando saiu esse disco eu já tinha uma expectativa boa, que achei que podia ser um grande disco, assim, e foi. Tem várias músicas, também é um disco assim como os outros do Yo La Tengo, que eu ouvi ao longo de 2023, volta e meia eu escutava ali de novo, e dá pra escolher umas 3 ou 4 músicas para as melhores músicas do ano, pelo menos no nosso gosto aqui, né? Sim. É tipo um rock mais, não é bem um rock rural, assim, mas é um rock... É difícil de descrever, né? Porque eu acho definir. que eles... Tem que ouvir. A gente vai botar uma palhinha aqui, né? Obviamente, de algumas músicas. Mas é uma banda que eu acho que até poderia ter pego uma indicação pro Grammy, assim, né? Eu fiquei esperando. Eu indie. quase fui pra frente dos quartéis. Parte indie ali. Eu fui quase pra frente dos quartéis. Assim como a Caroline Polachek, o Wednesday também merecia. Eu fiquei bem revoltada. E assim. eu acho que com uma grande produção, acho que pode ser uma banda... Pode ser o Big Thief. Ou até mais, assim. Que o Big Thief tem uma vibe meio riponga, assim, que eu acho que talvez impeça eles de chegarem a muita gente, assim. Que é coisa que o Wednesday não tem, assim. Então talvez... Que eu acho que visualmente eles são mais descolados. Eu acho que eles têm um apelo mais pop de visual, assim. Quem? Não sei explicar. O Wednesday. Acho que sim. Então acho que é uma banda que talvez com uma produção... É que eles ainda são uma música bem... Não é rústica, assim, mas bem crua. Assim, é crua, né? a produção é crua. Então talvez dando uma... Né, que talvez perca um pouco da personalidade da banda, mas talvez seja um caminho para tentar romper a bolha. Assim. Não sei se é o objetivo deles também, que eles têm essa coisa e não fazem, pelo menos nas postagens de redes sociais, não fazem muita questão eles não sabem. Nenhuma, de atingir o mainstream. Assim. O máximo é querer fazer show, né? Eu vi que eles são uma turnê bem extensa, né? Conseguiram fazer sold out em várias cidades da Europa e dos Estados Unidos também, o que é um fenômeno de nicho, assim, também. Eu acho esse álbum, assim, olha, fantástico. Me surpreendeu, diferente, que eu não acompanhava tanto a banda, né? Acabei conhecendo por causa do Março, do ano passado. E fiquei meio, eles lançaram um álbum, vou ouvir. Assim como quem não quer nada. E aí tu simplesmente é atacada de todas as formas com essa coisa louca, assim, esse som absurdo, assim. Até é difícil descrever. Eles misturam várias influências, né? E acaba virando algo que ao mesmo tempo é nostálgico e tu consegue identificar as influências, mas ao mesmo tempo é algo meio único no sentido que não vejo nenhuma outra banda soando como isso ou conseguindo soar como isso, assim. Ao mesmo tempo que eles não têm nada de diferencial, assim, ao mesmo tempo eles conseguem ser muito únicos, assim. Então é uma banda bem antagônica nesse sentido, assim. Me lembra muito dos discos do Neil Young dos anos 90, assim, aquela pegada mais grunge, assim, do Neil Young, assim. É claro que com outras características, assim, mas lembra
o feeling, né? A sensação de quando tu ouve a música remete a esse... E é muito cinematográfico esse álbum, né? Eu consigo ver ele, assim, e sentir, ouvir, né? No As letras são muito descritivas, né? Sim. Tipo, umas histórias bem malucas, assim. E sim, engraçado, né? Tipo, é meio estranho e engraçado ao mesmo tempo. Parece que te puxa pra aquele mundo, assim, né? Ele tem um lance, assim, bem imersivo. A segunda música, aquela Bow Believer, né? Em sim. que ela começa a falar do jogo do Mortal Kombat, eu acho, né? É, um ano novo que o nariz dela sangrou e que alguém tava jogando Mortal Kombat e tal. E aí se encerra com ela berrando Kill Him, sim, né? Se tivesse uma lista de melhores gritos de 2023, ele seria no primeiro. Ela Kill Him, que é a coisa de tudo... matar o personagem do jogo, né? Sim, eu acho incrível, assim. E, tipo, ele tem várias influências do country também, né? Ele tem umas levadas meio country, só que daí do nada tu é arrematado aí por umas guitarras gigantes, assim, que lembram um pouco My Blood Valentine. Os vocais da Carly Harsman são bem diferentes, assim, né? Às vezes ela canta meio falado, depois ela tá dando uns gritões. E apesar de ela não ter uma voz muito especial no sentido de ser diferente, é uma voz comum, ela consegue driblar isso trazendo outras características, né? Como os gritos e os sussurros, enfim. Essas mudanças de ritmos. E, enfim, ao mesmo tempo que, lembrando da minha lista do ano passado, né? Que o meu favorito acabou sendo Motomami da Rosalía, que é super futurístico, inventivo, esse não é. É mais retrô, assim. É engraçado ver essas nuances de 2023 para de 2022 para 2023, que... Pra tu ver, né? Como a música, ela é nuances, assim, né? É cíclica, né? Então é interessante saber que no ano passado era algo muito pra frentex e esse é bem retrô. Já então... eu continuo com as minhas coisas retrôs, né? O Big Trip é meu lado boomer ali, né? Sim. Né? Tipo, mesmo nas coisas novas eu tento buscar referências antigas, assim. E quando elas surgem, os discos me pegam mais do que os outros, assim. Não que eu não goste de coisas novas, eu ouço algumas coisas um pouco diferentes e novas, assim, mas esses que conseguem trabalhar esses elementos anteriores e repaginar e trazer de novo com uma nova visão, acho que me atrai um pouco mais, assim. Então é isso, mais alguma coisa dessa nossa lista? A Mari vai botar uns trechinhos de cada música enquanto vocês estavam ouvindo esse podcast, quando a gente falava das bandas, a gente vai botar uma playlist daí no final do episódio, ali no site do Correio do Povo, com essas músicas desses álbuns. Assim. Obviamente não os álbuns inteiros, né, porque daí vocês podem procurar nos seus tocadores de streaming favoritos, mas pelo menos uma prévia de uma ou duas músicas de cada um, para se vocês não conhecem alguma dessas, ouvirem, se conhecem e gostaram, ouvirem de novo também. Então era isso, ficamos aqui com mais um episódio do Fita Expressa e voltamos na próxima semana. Até lá.